Talvez você esteja curioso ou curiosa para saber o que que você vai aprender comigo hoje. Você vai aprender três pilares para se tornar uma pessoa próspera, uma pessoa que consegue pagar suas contas com tranquilidade, que não fica desesperado no final do mês pensando como é que vai conseguir pagar aquela conta, a mensalidade da escola dos filhos, como é que você pode fazer para comprar o que você tanto planejou, como é que você faz para pagar a parcela do seu carro. Então, os três pilares servem para que você tenha tranquilidade ao pagar suas dívidas. O segundo objetivo, porque você tem que aprender os três pilares, é para você aprender a sair das dívidas, é aprender o método. Quando a gente fala de dívida, a gente pensa qual a melhor forma de pagar dívidas? Será que eu pago as dívidas primeiro as maiores? Será que eu pago primeiro as menores? Como é que eu começo a pagar dívidas? Como é que eu negocio com o banco? Esses três pilares vão te ensinar a como ter um plano para sair das dívidas, a ter dinheiro para você investir no lazer seu e da sua família, porque a gente precisa separar um determinado recurso, um determinado valor para o nosso lazer, porque o lazer faz parte da vida. Descansar também é essencial. Às vezes você trabalha e não consegue ter um tempo de qualidade com quem você ama, com quem você gosta, com quem você quer bem. Tudo por falta de quê? Por falta de dinheiro. Você vai aprender a pensar no futuro, a começar a realizar investimentos, a entender que a vida é hoje, mas a entender que a vida também é amanhã. Será que você vai conseguir se aposentar pelo INSS com pelo menos um salário mínimo? Talvez você não consiga. Então você precisa hoje começar um plano para que você possa, no futuro, ter investimento suficiente e ter uma vida mais tranquila. Além disso, você vai aprender a doar, transbordar na vida de outro. As pessoas que são prósperas, elas aprenderam a transbordar, elas aprenderam a doar, elas aprenderam a compartilhar o que elas têm com o outro. Tem um autor muito famoso chamado Max Lucado que ele diz o seguinte, que a gente não pode ajudar todo mundo, mas a gente pode ajudar alguém. E desde quando eu ouvi essa frase dita por ele, isso me marcou profundamente. Porque às vezes a gente quer ganhar dinheiro só para a gente. Claro que a gente vai suprir nossa necessidade, realizar nossos sonhos, mas transbordar e ajudar quem precisa faz parte de uma pessoa que é próspera. E tudo isso que você vai aprender aqui vai estar fundamentado não naquilo que só naquilo que eu apliquei na minha vida ou naquilo que se fala por aí. Vai estar fundamentado num guia de finanças milenar que é a Bíblia. Talvez você se pergunte: será que esse curso é para mim? Eu gostaria de te responder que se você é uma pessoa que não acredita que a Bíblia tem ensinamentos, verdades com relação à minha vida por completo, que ela me fala sobre criar filhos, que ela fala sobre como educar os nossos filhos, que ela fala sobre como eu posso investir meu dinheiro, que ela fala como eu posso sair das dívidas. Então, se você não acredita que a Bíblia tem princípios, fundamentos sobre trabalho e prosperidade financeira, de repente esse curso não é para você realmente. Mas a pergunta talvez que você fique se fazendo, quem sou eu? E eu vou contar um pouco quem eu sou. Eu sou Evanilson, filho do seu Benedito com a dona Maria, nasci no interior do Pará, no Moju, morei lá até meus 6 anos de idade, quando eu mudei para Belém do Pará, porque meu pai tinha vontade de trazer o filho para a cidade grande, porque ele estava vendo os filhos dele que tinham em torno de 12, 14 anos, que eram meus irmãos, crescendo, nas palavras dele ele dizia: eu não quero que meus filhos cresçam burros. Então nós migramos para Belém, nós moramos no de favor,
passamos alguma dificuldade de vida, mas eu pude começar a estudar. E quando eu comecei a estudar, entender um pouco melhor a vida, eu percebi que eu poderia, por meio da educação e por meio de seguir princípios bíblicos, mudar a minha vida espiritual, a minha vida financeira, mudar a realidade do que estava em minha volta. Então, desde a minha juventude, desde a minha infância, eu sempre busquei aprender e a seguir os princípios bíblicos que me nortearam até aqui hoje. Minha intenção, ao terminar meus estudos, meu ensino médio, era entrar na faculdade. E eu terminei meu ensino médio com 18 anos, mas infelizmente não foi possível entrar na faculdade. Mas eu continuei sempre tentando, buscando entrar na faculdade, batalhando para isso. E 4 anos depois eu consegui ingressar no curso de Ciências Contábeis. Para mim foi um marco, foi uma realização. Quando eu estava no quarto período do meu curso de Ciências Contábeis, eu fiz um processo seletivo para uma das chamadas Big Four, que são as 4 maiores empresas de auditoria do planeta, e eu consegui passar. Hoje, eu ainda atuo no mundo corporativo, mas também ainda atuo no mundo da, das finanças bíblicas, do ensinamento bíblico. Eu ensino na escola bíblica dominical desde quando eu tinha 15 anos de idade, já fui coordenador algumas vezes, hoje sou coordenador novamente de escola dominical. Inclusive foi nela que eu percebi que os alunos não tinham R$ 10 para pagar uma revista. Nós vendíamos um material didático, e esse material didático é uma revista que tem o tema de todas as lições do trimestre, assunto de família, finanças, volta de Cristo, tem muitos assuntos. E eu tinha dificuldade de cobrar os jovens, eles não tinham dinheiro. E, gente, fiquei pensando, por que será que eles não têm dinheiro? Porque eles trabalham, moram com os pais, não tem muita despesa, mas não tinha. E eu pensei assim, vou dar um curso para vocês. E eu revisitei aquilo que eu apliquei na minha vida, aquilo que eu aprendi na palavra de Deus, na Bíblia, aquilo que eu aprendi no meu curso também. Olhei nos provérbios, porque Salomão nos ensina muita coisa sobre finanças. E quem está ensinando não é uma pessoa simples, que não sabe ser próspero. Salomão era mais próspero do que tinha. E eu peguei todo aquele conhecimento, organizei, sistematizei todo aquele conhecimento, marquei uma aula, eu tive uma boa adesão dos alunos nessa aula. Nós passamos de 4 horas da tarde até 8 horas da noite falando sobre finanças, e nós tivemos vários alunos. Depois eu entendi que eu podia atender as pessoas com o conhecimento que eu tinha, com a minha formação. Fui buscando outros clientes, depois lancei minha mentoria. E aqui eu trago alguns depoimentos dos alunos que puderam participar de algumas aulas comigo e de como esse ensinamento, essa educação mudou a vida delas. Não só dos alunos, também eu tenho mentorado, porque hoje eu tenho uma mentoria individual e que eu ensino pessoas a como sair do completo caos financeiro, da desorganização, desespero, de achar que não tem mais luz no fim do túnel para uma vida mais confortável financeiramente, ser próspero. E aí a gente fica pensando, será que eu não posso alcançar mais pessoas com isso? Quantas pessoas na minha cidade, no meu estado, no meu país precisam aprender a ser próspero, aprender educação financeira, aprender um caminho? Então a gente sistematizou, pensou num plano que pudesse, através de princípios milenários da Bíblia, ensinar um plano de prosperidade. Você sabia que os 3 principais erros que os cristãos cometem em relação às finanças são não conhecer os ensinamentos bíblicos? Muita gente, apesar de estar, às vezes, na igreja, apesar de ter lido a Bíblia, eles não conhecem o princípio bíblico de finanças, ou eles tentam trazer isso para o lado espiritual, mas não é espiritual, é finanças. E às vezes a pessoa, ela leu ou ela ouviu, mas entendeu errado. Então, esse entendimento que ela tem errado de finanças acaba por minar aquilo que de fato deveria ser uma verdade. Então ela enche a cabeça dela de mito,
de falsas verdades que são tão, ou de meia-verdade, que são tão perigosas quanto as mentiras. Então, entender errado é tão prejudicial como não entender. Tem gente que acredita que o dinheiro não é importante. Então, imagina comigo, se você acha que o dinheiro de fato não é importante, a pergunta que eu te faço, será que você vai querer se relacionar com esse dinheiro? Não é importante. Se não é importante, você não tem tempo. Se não é importante, você não dá prioridade. Se não é importante, não está entre os assuntos que você quer falar. Porque ninguém quer falar de um assunto que não é importante, que não é interessante. Ou alguns acreditam que o dinheiro é sujo. Quando você, por qualquer motivo, se suja, ou num trabalho, ou em casa, numa faxina, ou trabalhando no seu dia a dia, que você se suja, a não ser que você vai continuar naquele trabalho, a primeira intenção sua é se limpar. Então pensa comigo, se você acha que o dinheiro é sujo realmente, se você acha que o dinheiro ele causa alguma sujeira em você, e quando você está sujo você quer se limpar, automaticamente, se você achar que o dinheiro é sujo e você receber muito dinheiro, você vai querer se livrar dele, vai querer se limpar e ter na sua cabeça aquela falsa sensação, ufa, estou livre dessa sujeira. Um outro problema e um outro erro que um cristão comete é não ter um plano fundamentado nos princípios bíblicos. Eu estou falando de um plano que é um caminho, que é um mapa, que é uma direção, que é onde eu estou, para onde eu quero chegar, de acordo com a palavra. Alguns até tentam se organizar, mas organizar não é planejar. Planejar é tentar alcançar, às vezes, algo que eu não sei, é tentar buscar um conhecimento que eu ainda não adquiri, é tentar ir além daquilo que eu sou, do que eu tenho hoje. Então, muita gente erra por não ter um planejamento fundamentado nos princípios bíblicos. E agora eu quero te ensinar como se tornar uma pessoa próspera. Primeiro ponto que você precisa entender é conhecer e aplicar os princípios bíblicos, só que não de qualquer jeito, do jeito certo. Alguém diz que conhecimento é poder, mas isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque conhecimento é poder quando ele está em prática, ou seja, às vezes eu conheço, mas eu não sei colocar em prática, não sei colocar do jeito certo isso. Então eu fico com a cabeça embaralhada, às vezes, porque como é que eu posso organizar isso? E um outro ponto é tratar o dinheiro com a importância que ele tem. Nós já falamos aqui que muita gente diz que o dinheiro não é importante, mas o dinheiro é sim importante, gente. Então, a partir de hoje, nunca mais diga que o dinheiro não é importante, porque para aquilo que não é importante eu não tenho tempo, para aquilo que não é importante eu não tenho prioridade, para aquilo que não é importante eu não vou conversar sobre ele. Então, o dinheiro tem a sua importância. Se você entender que o dinheiro não é um fim em si mesmo, mas é o meio, então imagina que você quer ver seu filho sorrindo no lazer em um parque, o dinheiro é o meio para isso, é importante sim. Que você quer dar um plano de saúde para sua família, o dinheiro é importante sim, porque ele é um meio e não um fim. E um terceiro caminho que você precisa adotar para ser próspero é ter um planejamento. Quando eu falo em planejamento, eu estou falando de plano. E quando estou falando de plano, estou falando de sair de um ponto A para um ponto B, depois de um ponto B para um ponto C. É ter uma rota. É como se fosse um caça ao tesouro com um mapa bem detalhado, dizendo: suba essa montanha, pega esse caminho, tome essa direção. Um plano é um caminho pelo qual você vai alcançar algo. Por isso que eu criei o plano de prosperidade, para que a gente possa, com um plano detalhado e prático, te levar ao único objetivo, que é se tornar uma pessoa próspera. Esse nosso plano ele é fundamentado em três pilares fundamentais. O primeiro é conhecer a verdade. Mas que verdade é essa? Primeiro, conhecer que a Bíblia é o melhor manual de finanças e prosperidade que existe. Então, uma das verdades que você precisa entender é essa: a Bíblia é o melhor e o maior manual de finanças e prosperidade que existe.
Não espiritualize aquilo que não é espiritual. Tem os ensinamentos e busque colocar em prática. Você vai aprender como a Bíblia ensina verdades poderosas, verdades impactantes. O seguinte tema: como é que eu posso sair das dívidas usando princípios bíblicos? Como é que eu posso ter uma vida livre das dívidas? Ou seja, não basta só sair da dívida, porque tem muita gente que sai das dívidas, mas depois volta. Já atendi gente que recebeu muito dinheiro, tinha muita dívida, pagou tudo, mas no ano seguinte voltou a ter muita dívida. Por quê? Porque só saiu da dívida, não aprendeu a como não entrar mais nas dívidas e não entrar naquele caminho vicioso. Dívida, ganho dinheiro, pago dívida. O segundo caminho que eu posso aprender é como planejar as minhas finanças. Como eu já disse, planejar é ter um caminho, é ter uma rota. Planejar é receber um dinheiro hoje e já ter pensado no que eu vou priorizar aquele dinheiro. Não é receber um dinheiro hoje e falar assim, o que, que eu vou fazer? Quando eu planejo, já sei. Isso aqui eu pago as minhas contas, isso aqui eu vou investir, isso aqui eu posso gastar, e você fica em paz. E não simplesmente ficar pensando o que, que eu vou fazer com o meu dinheiro. Além disso, a Bíblia ensina como a gente pode poupar os nossos recursos. Como é que eu posso não investir em algo que não faz sentido? A Bíblia ensina como é que eu começo a investir e o que vale a pena investir. Muita gente no investimento diz que eu não posso, que eu tenho que diversificar, que é o famoso, eu não posso colocar todos os ovos numa única cesta. Salomão já dizia isso há mais de 3.000 ou 4.000 anos atrás, que investimento precisa estar em locais diferentes, precisa estar diversificando o risco. E a Bíblia já fala desse princípio. Além disso, eu tenho que aprender a transbordar e a doar, porque faz parte de uma pessoa que é próspera ajudar quem necessita. Faz parte de uma pessoa que é próspera buscar um caminho para poder auxiliar o menos favorecido. Não faz sentido eu ganhar dinheiro, ser bem-sucedido, enquanto o meu próximo que está precisando de mim e eu não consigo ajudar. E além disso, você vai aprender o jeito certo de lidar com o trabalho e com o dinheiro, porque a Bíblia ensina tudo isso. Também você vai conhecer os mitos sobre o dinheiro em ensinamentos antibíblicos, que às vezes você acreditou na sua vida inteira, por quê? Porque você ouviu falar e você não teve a diligência de ir lá entender, buscar um estudo, um conhecimento. Será que é isso que de fato a Bíblia fala sobre finanças? E muitas coisas foram ficando, como a gente falou, o dinheiro é sujo, o dinheiro é a raiz de todos os males. São ensinamentos bíblicos que impedem de eu crescer. A gente lê o texto lá de Provérbios errado, não quero ter riqueza nem pobreza, mas é aquela pessoa expressando isso. Às vezes, quando você não quer prosperar, você está impedindo de deixar Deus usar a sua vida para ajudar outros. Às vezes, aquela pessoa não tem capacidade de prosperar por vários motivos, mas você tem. E quando você aprende isso, você ajuda os outros, vive uma vida bíblica e tira da sua cabeça todos esses mitos. E digo mais, e como aplicar tudo isso em sua vida? É trazendo o nosso método para a sua vida, porque o objetivo não é te enrolar, não é trazer um monte de aula que não tem aplicação, mas é ser algo prático para que você possa executar de verdade. O segundo pilar do nosso método é o diagnóstico, é o tratamento. Muitos querem primeiro prosperar, mas estão endividados. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é entender: eu tenho dívidas. As dívidas que eu tenho estão em dias. Essas dívidas, elas estão sendo pagas de vez em quando, ou eu não estou pagando, ou eu estou pagando o mínimo do meu cartão todo mês, ou eu pago uma parte do meu cartão, ou eu pago um mês o meu financiamento, outro mês eu não pago. Ou seja, muitos querem prosperar, mas ainda estão endividados. Não é possível prosperar endividado. Você precisa aprender a sair desse caminho de endividamento. Outros querem apenas organizar sua vida financeira, que é como é que eu faço um orçamento, com que eu devo gastar, com que eu não devo gastar. Outros querem aprender a investir, mas para isso você precisa primeiro
diagnosticar a sua situação atual, você precisa entender quais são os seus objetivos, e isso vai definir qual é o melhor tratamento para você, qual é o melhor caminho que você pode seguir. Mas a primeira coisa que você precisa saber é qual é a sua situação atual. Eu sou endividado, eu sou uma pessoa que só não tem grandes problemas, mas eu fico ganhando e pagando as minhas contas, mas não consigo evoluir na vida financeira. Eu sou uma pessoa que quer investir, mas eu quero investir para quê? Para uma viagem, quero investir para me aposentar. Ou seja, isso vai definir qual é o melhor tratamento que você vai ter. Ou seja, para cada diagnóstico, quando você se avalia de acordo com o nosso método, com base nos nossos princípios e fundamentos, que você tem um diagnóstico preciso de onde você está, nós temos um tratamento específico para essa situação. E o plano de prosperidade vai ter um passo a passo, um tratamento específico para cada situação, ou seja, um caminho, um direcionamento que você vai encontrar para cada situação em que você se encontra. E a nossa ideia é conduzir você de onde você estiver para uma vida de prosperidade. Eu estou endividado? Eu posso ser próspero? Posso ser próspero. Eu não estou endividado, mas eu não consigo sair da corrida dos ratos, receber e pagar as contas, receber e pagar as contas. Eu consigo ser próspero? Consigo. Eu quero aprender a investir, a iniciar no mundo de investimento. Eu consigo ser próspero? Consigo, consegue. Hoje eu não tenho um emprego formal, uma renda formal, eu consigo ser próspero? Consegue. Porque o nosso objetivo é conduzir você do ponto que você estiver para uma vida de prosperidade. E o terceiro pilar e fundamento do nosso plano é multiplicar. Quantas pessoas têm um desejo de ter uma casa própria? As pesquisas indicam que o maior desejo do brasileiro é ter a sua casa própria, é ter um lar, é ter um conforto, é ter a segurança. Muita gente quer também ter um carro para se locomover, para deixar de andar de ônibus, para poder pegar o seu filho na escola, deixar o seu filho na escola. Será que um carro ajuda isso? Ajuda bastante. Só que às vezes você não está conseguindo multiplicar porque está endividado, não está conseguindo um caminho. Então, com o nosso plano na parte de multiplicar, você vai conseguir sim um caminho para comprar um imóvel tão desejado, tão sonhado, ter um carro. Mas você pode falar assim: Evanilson, eu não quero uma casa, não tenho interesse, eu não quero um carro, eu quero viajar, aproveitar a vida. E eu vou te dar uma boa notícia: esse plano também é para você. A ideia também é que você possa aumentar os seus ganhos, aumentar o seu patrimônio, e através de investimentos que você pode estar fazendo ou de renda extra. Você vai aprender dezenas de formas de fazer renda extra, seja presencial ou seja online pela internet. E eu quero te dizer que quando você faz renda extra, você consegue acelerar o pagamento das suas dívidas, você consegue fazer mais investimentos e você consegue antecipar os seus sonhos sem que isso vire um pesadelo para você. E principalmente, como fazer os seus primeiros investimentos. Se você é uma pessoa que nunca investiu, não sabe o que é investir e não sabe como multiplicar o seu dinheiro, a gente vai te ensinar a fazer os seus primeiros investimentos. Mesmo que você esteja muito endividado, você talvez fique duvidando se é possível começar a investir estando endividado. E eu digo para você com certeza, com plano e com método, é possível começar a investir mesmo estando endividado. Ou que situação financeira não tem, ou você está numa situação financeira que não tem graves problemas, mas você não sabe como melhorar. Às vezes você está vivendo na mesma vida, mas você tem vontade. Às vezes seu pai te ensinou a não gastar mais do que você ganha. Às vezes você já tem um equilíbrio financeiro, só que você queria às vezes mudar de casa. Você queria às vezes mudar de carro. Você queria colocar seu filho numa escola melhor. Ou você queria fazer uma viagem com a família. E você não deve ninguém, mas não consegue avançar e melhorar. E eu quero também te oferecer um bônus. O que é? É uma análise individualizada do seu contexto financeiro, ou seja, um diagnóstico realizado por mim. Você vai me mandar quanto você ganha, o quanto você gasta, se você tem dívida ou não,
e eu pessoalmente vou fazer para você um diagnóstico personalizado para que você possa ter um direcionamento claro para onde você deve ir. Clique no botão abaixo para realizar a sua inscrição. Se por qualquer motivo você não gostou, e para mim não importa o motivo, você tem 7 dias para que a gente possa devolver o seu dinheiro. E muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. E para a gente terminar, você pode ser próspero. E a Bíblia ensina exatamente o que você deve fazer para alcançar essa prosperidade.